Aí, estão todos conseguindo me ouvir? Eu espero que sim. Primeiramente, bom dia. Eu vou começar hoje uma pequena jornada falando sobre isso, sobre esse tema, né? Sempre há uma segunda chance. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Nós sempre temos a oportunidade de ter uma segunda chance. A decisão é nossa. E para começar essa jornada, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de Ló, né? Ló, ele é filho de Arã. Pelo que conta na Bíblia, lá em Gênesis 11, 27, Arã era o filho mais novo de Terá. Na Bíblia, a genealogia, ela aparece por ordem de nascimento. Então, Arã é o mais novo e Abraão era o filho mais velho de Terá. Ló é o filho de Arã. A Bíblia, a narrativa da Bíblia conta que Arã foi morto, né? As famílias, antigamente, elas tinham um senso de proteção muito grande, né? As famílias aí da tribo de Israel tinham um senso de proteção familiar muito grande. Com a morte de Arã, Abraão, ele pode ter ficado com a responsabilidade de cuidar de Ló. Isso a gente observa muito quando quando aparece na Bíblia, quando Deus chama Abraão para sair de junto da sua parentela, Abraão leva Ló. Né? A palavra que aparece na Bíblia é Abraão leva Ló. O que significa que tanto foi uma escolha de Abraão, quanto também foi uma escolha de Ló. Né? Os dois quiseram seguir junto. Uma coisa que também favoreceu que a relação de Abraão e Ló se tornasse uma relação forte é que no início da história de Abraão e Sara, já se fala que Sara era estéril e não podia ter filhos. Com certeza vai haver entre a relação de Abraão, Ló e Sara ali uma afetividade muito grande, uma relação ali bem similar a pai e filho, né? Ló, como o filho mais velho de Arã, com a morte de Arã, ele ficaria responsável pela mãe e pelas irmãs, porque Arã também tinha tido 2 filhas. Porém, a Bíblia mostra que Ló quis seguir com seu tio. A gente pode pensar assim por questão dessa afinidade que já existia entre os dois, né? Porque a Bíblia ela não nos mostra aí qual foi o lapso temporal entre a morte de entre a morte de Arã, o tempo que Ló permaneceu na companhia de Abraão, o tempo que Abraão ficou junto com a família após aí, a morte de Arã, né? Mas mostra aqui que Ló preferiu ir com o tio, né? Ele não foi obrigado. Antes de Ló e Abraão se separar, muito tempo se passou, né? Ló é sobrinho de Abraão. Abraão é o pai da fé. Quando Ló e Abraão se apartaram, muitos dizem que esse foi o momento em que Deus abençoou mais Abraão, né? Muitos dizem que Ló era um peso para Abraão, que o impedia de ser abençoado. Mas não é o que a Bíblia mostra, né? Abraão amava seu sobrinho. Em Gênesis 3, 6 e 7, mostra que não era Ló e Abraão que estavam em Lide, que eram seus pastores, pois ambos eram muito prósperos. E por sorte, né, a Bíblia ela é bem clara quando ela coloca essa palavra, por de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então, Abraão pediu que Ló e ele se apartassem, para que não houvesse contenda. Então, assim, não houve contenda entre os dois. Os seus pastores estavam tendo atrito e os dois preferiram se separar, porque os dois já estavam muito prósperos e para evitar que houvesse contenda, os dois preferiram se separar. Ló, então, escolheu ir para o lado do Oriente, a Campina de Jordão, onde ficava Sodoma e Gomorra. E ali ele armou suas tendas até Gomorra. Com a guerra dos 5 reis, Ló foi levado cativo e Abraão foi em seu socorro. Abraão também pediu a Deus pela vida de Ló,
quando Deus disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. Porém, a história também mostra uma certa fraqueza, né, no caráter de Ló. A Bíblia mostra que Ló orava, ele pedia pela sua família, né? A Bíblia mostra Ló como um homem que não era contrário às vontades de Deus. Mas quando Ló recebeu a visita dos anjos e os varões da cidade exigiram que Ló os entregasse ao povo, né? Ló ofereceu suas filhas. Para Deus, os filhos são herança do Senhor, né? E devem receber toda a proteção de seus pais. Então isso mostra que apesar de Ló não ir contra Deus e buscar ali a presença dele, buscar a proteção dele, de alguma maneira ele não tinha um caráter 100% de conformidade com o coração de Deus. E isso, por Ló ser o homem, né, o responsável ali, o patriarca de sua família, a fraqueza masculina ela gera um desgaste muito grande, né? Quando a mulher de Ló vira uma estátua de sal, nós vemos como que a queda de uma mulher é capaz de destruir tudo. Apesar dos problemas relacionais, apesar dessa questão que eu comentei aqui de Ló ter essa certa fraqueza, ele não ser... essa questão dele oferecer às filhas, mostra que o caráter de Ló não era tão limpo assim, né? Ele era muito fraco, né? Fraqueza, porque, gente, um homem, um pai, oferecer às filhas, né? Foi o primeiro pensamento que veio na cabeça dele, né? Não foi assim, ele pensou em várias outras coisas, ele teve outras ideias, não. Entregar as filhas foi o primeiro pensamento que veio à cabeça de Ló. Isso demonstra fraqueza de caráter. Isso demonstra que o seu papel de pai, ele não tinha uma força muito grande dentro de casa, né? Mas até a morte de sua esposa, as coisas iam, a família estava de pé, né? Porque que mostra quando os anjos falam em buscar seus genros, ele vai atrás dos genros, então as filhas eram casadas, ou tinha ali os seus pretendentes, né? Mas os genros não aceitaram, riram da cara de Ló e tal, conforme conta na Bíblia, e Ló pegou a sua mulher e as suas 2 filhas e foram. O anjo disse, não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás, né? Isso demonstra o quê? Que a mulher dele preferia aquilo que ela estava deixando para trás do que acompanhar ele, né? Isso também nos mostra um traço de personalidade, né? E esse traço de personalidade, quando a gente olha assim e vê uma mulher que ela prefere outras coisas ao marido, quando a mulher ela tem um olhar para outras coisas além do marido, isso é muito complicado. Isso nos mostra que dentro de casa também era assim. Isso nos mostra que dentro de casa não havia um respeito muito grande entre a hierarquia do homem e o papel da mulher. Então, a gente observa essa questão quando a gente vê que a mulher de Ló, ela vira para trás, ela abre mão da proteção do marido, ela abre mão de pensar, não, é meu esposo, é minha família e eu vou seguir com a minha família, independente do que eu estou deixando para trás. Não, ela ficou mais apegada com o que estava para trás do que a sua família que ela podia ter lá na frente. As 2 filhas do casal acabou cometendo um incesto, né? Quando elas se deitaram com o pai de comum acordo, né? Para que tivessem ali uma descendência, né? A gente vê nisso um desrespeito, né, com a figura do pai, porque eles embebedaram o pai e tiveram relação com o pai para que pudessem ter uma descendência, né? Elas não pensaram, porque assim, elas não estavam sozinhas no mundo, né? Então a gente vê ali um certo comodismo, né? Elas não buscaram às vezes
ia demorar para sair de onde eles estavam, para ir para outro lugar, para buscar alguma outra coisa, ou até para voltar para perto de Abraão, alguma coisa assim. Não. As filhas de Ló estavam tão acomodadas que elas preferiram usar o pai para poder ter ali alguém para cuidar delas, né? Porque a gente sabe que nessa época a mulher precisava ter alguém para cuidar delas, né? E elas já sabiam, não, a gente só tem meu pai aqui, a minha mãe se foi, onde a gente tá, e com o tempo o que vai acontecer? A gente fugiu e não sei o que. Muita coisa deve ter passado na cabeça dela. Eu sou mulher, né? Então, assim, imaginar que precisavam ter alguém para cuidar delas. Então, elas só pensaram nelas. A gente vê aí uma questão de egoísmo também, né? Porque elas queriam uma descendência, mas elas não buscaram, assim como Ló não buscou uma outra alternativa a oferecer às filhas, elas também não buscaram uma outra alternativa em fazer o que fez com o pai. A gente observa também que a cidade onde eles moravam tinham esses costumes assim bem, né? Então a gente vê como que o ambiente em que a gente vive é capaz de moldar o nosso caráter. Mostra que Ló não deixou de ser temente a Deus, nem deixou de pedir socorro pela sua família, o que eu comentei no início, né? E mesmo assim, suas filhas fizeram aquilo que, apesar de na época ser comum aos outros povos, né, que eu comentei o povo ali onde eles viviam, não era permitido por Deus. É aquela questão que eu falei, Ló, ele pedia pela sua família, Ló, ele buscava a presença de Deus, porém, pelo que a gente vê aqui, Ló não passava isso para a família dele, né? Talvez ele até passava, mas não de uma forma que a família dele fosse aceitar aquilo, fosse gostar daquilo, né? É igual um caso que eu falo muito assim. Chega uma pessoa na minha casa que gosta de tomar suco e eu vou lá e preparo aquela coca gostosa, geladinha, põe umas pedrinhas de gelo, um limãozinho e levo para a pessoa. Mas ela não gosta de coca. Mas eu fiz o meu melhor, né? Mas eu vou estar agradando a outra pessoa? Né? Mesmo eu fazendo o meu melhor, eu vou estar agradando a outra pessoa, eu vou estar fazendo com que ela fique satisfeita e que ela sinta que eu fui uma boa anfitriã? Não vou, né? Porque eu tenho consciência de que ela não gosta de coca, né? E eu tenho que entender que ela não é obrigada a gostar de coca só porque eu ofereci coca para ela, né? Então, na hora que nós, pais, vamos criar os nossos filhos, a gente precisa observar a personalidade de cada um, do que cada um gosta, de como ele se sente, de como ele entende as coisas, para que a gente possa passar a mesma informação para todos, porém cada um vai precisar que essa informação seja trabalhada de uma forma diferente, né? E aí aqui a gente percebe que Ló não conseguiu ter esse jogo de cintura com as suas filhas e com a sua esposa. E esse erro trouxe como consequência dois povos que conflitaram muito contra os hebreus, né? A Bíblia, ela conta que os amonitas, que são a descendência da filha mais nova, eram muito cruéis. E os moabitas, que era a descendência da sua primogênita, também eram cruéis e violentos. E ambos uniram forças, né, no decorrer aí da história, mostra que ambos lutaram muito contra os hebreus e chegaram a unir forças com os filisteus para tomarem as terras dos israelitas, que eles achavam ser deles por direito, né? Mas eles achavam que a terra era deles, né? Então, talvez por isso não ter sido informado de forma correta para os seus filhos, suas filhas, assim como a questão do que agradava a Deus, né, de como ser uma pessoa ali que realmente fizesse a vontade de Deus, amonitas e moabitas cresceram querendo tomar a terra de Israel. E é lógico que isso foi passado por suas filhas, que a gente já percebeu lá no início que não eram aí apegadas a Deus, né? A Bíblia mostra que tanto amonitas como moabitas, eles tinham vários deuses, eram idólatras, né? Nenhum deles temiam o Deus de Israel. A opressão dos amonitas contra Israel durou 18 anos. A gente tem na história quando Saul destrona o rei amonita. A gente tem aqui quando
Juntos, os moabitas e os amonitas se juntaram para tentar destruir a região de Judá, né? Mas não conseguiram, e eles acabaram entrando em conflito contra si mesmos, né? Muitas crises aconteceram, muitas coisas aconteceram entre o povo de Israel e os amonitas. Salomão se casou com uma amonita, com quem teve Roboão, seu sucessor. E a gente entende que desde Roboão até o final da liderança, do reinado, da descendência deles, era descendência de uma amonita que ficou no poder de Israel, né? E vai muito além, né? Não só nessa questão da descendência dos reis de Israel, tinha uma amonita, como de Moabe também vem a descendência de Jesus, né? A gente vê na história de Ló que Abraão também sempre pediu por Ló, né? Sempre que Abraão podia, ele pedia por Ló e demonstra o amor que Abraão tinha por Ló como um filho, né? E mostra que como Deus, ele é fiel nas suas promessas, ele é fiel na sua palavra, porque Deus disse a Abraão que cuidaria dele, que guardaria a descendência dele, né? Porque foi o que Abraão pediu. E aqui mostra, a gente percebe aqui que Jesus, ele é descendente de Ló também, né? Jesus, ele vem da descendência de Abraão e de Ló também. É que a gente fala aqui, ó, Deus não abandona Ló, como Abraão pediu, ele o colocou para sempre na parte boa da história, né? Mostra que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ruth era moabita, né? E ela fez a escolha de mudar, né? Então, assim, Ruth vinha de um povo que era contrário a Israel, que era contra Israel, né? Mas ela decidiu seguir o Deus de Israel, né? Mostra lá na história quando a sogra lá fala para ela e para outra nora que elas podiam voltar para suas casas, que ela voltaria para o seu povo. Ruth escolhe ficar ao lado da sogra e diz: o seu Deus será o meu Deus, né? E é só isso que Deus quer, a nossa escolha, que a gente faça uma escolha. E Ruth fez. E quando Ruth fez essa escolha, a vida dela mudou, né? E hoje ela faz parte da história do povo de Deus. Então, nossa história de hoje, falando sobre sempre uma segunda chance, fala de Ló, né? O quanto Deus deu segundas e terceiras e quartas chances ao povo, à descendência de Ló, né? Deus cumpre a sua promessa, né? Deus cumpriu a sua promessa a Abraão de proteger Ló. Só que é o povo que escolhe, né? É aquilo que a gente planta nos corações dos nossos filhos, é aquilo que as pessoas têm nos seus corações, é que vai fazer com que elas tenham as escolhas certas. E fiquem com Deus.